Fala, geração eleita, meu nome é Ivan Rodrigues e esse é o seu canal Metamente. Então galera, é um prazer maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez. Eu peço desculpas pelo tempo que eu não postei vídeo. Eu sei que eu tô devendo a vocês, mas eu vou tentar me organizar aí. Tem sido corrido para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre curiosidades, reflexões, como a gente tinha proposto no início. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que eu possa conseguir me organizar para fazermos esses vídeos e assim nos edificar para a glória de Deus, tá bom? Hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, um texto especificamente que eu tenho refletido e eu gostaria de compartilhar com vocês em poucas palavras o que a palavra de Deus tem a nos dizer, ok? Lá na palavra de Deus, ali na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, diz o seguinte: Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Interessante, esse texto ele faz parte do Sermão do Monte, no qual Jesus ele ali reunido com seus discípulos e uma grande multidão, ele começa a falar acerca das bem-aventuranças, e dentro deste Sermão do Monte nós encontramos esse trecho especificamente, onde ele fala sobre o caráter cristão, a necessidade de sermos influência, de fazermos a diferença onde quer que estejamos. Como cristãos, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, pois a palavra de Deus nos garante que o Espírito de Deus habita em nós. Cristo Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: Vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E é justamente esse mesmo Espírito que habita em nossas vidas, esse mesmo Espírito que habita no nosso ser, que direciona o nosso caminhar, o nosso proceder, para que sejamos instrumentos de Deus onde quer que estejamos. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para sermos influência, não sermos influenciados. Onde quer que estejamos, as nossas vidas precisam testemunhar do amor de Deus, da justiça de Deus, daquilo que Deus tem para a humanidade. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que essa palavra, essa mensagem seja anunciada de forma contundente, nós precisamos viver este amor em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar deste amor. E quando Jesus ele se reúne ali com seus discípulos, com aquela grande multidão, ele convida aquela grande multidão a pensar sobre a sua influência como cidadãos dos céus neste mundo. Porque em Cristo Jesus nós somos agora cidadãos dos céus. Em Cristo Jesus nós estamos neste mundo como peregrinos. E como peregrinos nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja proclamada, seja anunciada através das nossas palavras e através das nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso proceder diante dos homens. E ele começa dizendo que nós precisamos ser como sal da terra, luz do mundo. No mundo antigo, o sal ele tinha um valor muito especial. E aí a gente pode encontrar pelo menos 3 características do sal. A primeira delas é que o sal é tempero. O sal dá sabor à comida. E essa é a característica mais conhecida do sal. Você já pensou numa comida insípida, numa comida sem sal, sem gosto? O sal, ele traz um tempero, um sabor diferenciado à comida. E assim somos nós cristãos. Nós também, de certa forma, precisamos trazer um sabor diferencial a este mundo. Um sabor que, de fato, mostre que nós somos diferentes. A segunda característica do sal que nós podemos encontrar é que o sal, ele preserva. O sal, ele evita a putrefação, evita a podridão. Nós, em Cristo Jesus, somos chamados à santidade. Somos chamados a fazer a diferença. No mundo antigo não havia geladeira, como nós temos hoje. E o que era usado para preservar o alimento, para preservar as carnes, os peixes? O sal. E até hoje, em alguns lugares, ele ainda é utilizado para este fim. Se você não conhece a carne de sol, ela é preservada dessa forma. Assim deve ser o cristão, sal da terra. Deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do cristão, de acordo com a palavra de Deus, deve evitar o progresso do mal. Nós somos convidados pelo Senhor Jesus a fazermos a diferença, a sermos um instrumento de Deus que liberta, que transforma, que restaura o pecador. Fazer a diferença, ser sal da terra, ser luz do mundo. Nós não fomos chamados para ficarmos presos dentro dos 4 cantos de um templo, de uma igreja institucionalmente levantada, construída com tijolos e tal.
Nós fomos chamados para ser sal. E o sal, ele só vai fazer diferença fora do saleiro. Nós fomos chamados para buscarmos o pecador para a glória de Deus. É fato que o objetivo da missão, o objetivo da pregação da palavra de Deus, o objetivo do anúncio da mensagem é primeiramente a glória de Deus. Para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam restauradas. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, que muitas vezes nós estamos dentro dos nossos arraiais evangélicos e nos esquecemos daqueles que estão lá fora e precisam reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E você e eu fomos chamados para esse ministério. A palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, antes de ir para o Pai, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa pregação, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser primeiramente vivida por cada um de nós. Não adianta eu dizer Jesus te ama se eu não vivo esse amor na minha vida. Não adianta eu dizer Jesus transforma se eu não vivo essa transformação na minha vida. Precisamos ser sal, precisamos fazer a diferença. Não podemos de forma nenhuma negociar a nossa fé, negociar a nossa postura como cristãos. De maneira nenhuma. Precisamos ser coerentes na mensagem que pregamos e vivê-la de forma intensiva e de forma prática. Como o próprio Tiago diz em sua epístola, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E onde quer que estejamos, não importa a função que exerçamos, o nome do Senhor precisa ser glorificado através das nossas vidas, do nosso compromisso com a palavra de Deus. Precisamos ser sal da terra. Precisamos influenciar, não ser influenciados, influenciar essa geração, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e nos ajuda nessa caminhada. Sigamos para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Então galera, meta a mente sempre, não se esqueça. Deus abençoe.